comecei a me tornar mentirosa, pois na medida em que meus pecados iam crescendo, as mentiras se tornavam sempre maiores. Eu me dava conta de que mamãe respeitava muito a Deus, e para ela o nome dele era Santíssimo. Então pensei e disse: aqui tenho uma arma perfeita. E comecei a jurar falso. E lhe dizia: mamá, por Cristo lindo, te juro. E assim evitava os castigos. Imagine, em minha mentira eu colocava o nome Santíssimo de Deus em porcarias, na minha imundície, porque eu estava cheia de sujeira e de pecado. Então, meus irmãos, eu aprendi que as palavras o vento não leva. E quando minha mãe me deixava nervosa, eu lhe dizia: mãe, que me parta um raio se estou dizendo mentiras. Hoje reconheço que só por misericórdia de Deus estou aqui, porque o raio realmente entrou e me atravessou no corpo inteiro, carbonizando 2/3 dele. Deus mostrava que eu, que me dizia católica, nunca proferia uma palavra sem envolver o nome santo dele. Impressionei-me ao ver Deus passando, e todos a sua passagem se prostravam em adoração. Vi a Santíssima Virgem prostrada aos pés do Senhor, orando por mim em profunda adoração. E eu, pecadora, na minha extrema imundície, estava ali frente a frente com Deus. Eu, que me achava tão boa, estava de fato renegando e maldizendo ao meu Deus. No mandamento, santificar os dias de festas foi espantoso, e senti uma imensa dor. A voz me dizia que eu dedicava de 4 a 5 horas diárias ao meu corpo, e nem ao menos 10 minutos à oração, como agradecimento pela vida. E se pegava o terço, rezava numa velocidade tal que dizia: durante os comerciais da novela consigo rezá-lo. Mostrava como nunca fui agradecida, e também o que eu dizia quando me dava preguiça de ir à missa. Veja, mamãe, se Deus está em toda parte, que necessidade tenho de ir à igreja? Claro, me era muito cômodo dizer isso. E a voz repetia que Deus me dava 24 horas por dia, e eu não aproveitava nem aos domingos para Ele dar graças. Fazia-me ver que mesmo assim eu achava ser muito agradecida, e quão cinicamente me considerava grande. O pior deste caso, porém, é que a entrada da igreja era o restaurante da minha alma. Dediquei-me a cuidar do meu corpo, e me tornei dele uma escrava. Só me esqueci de um pequeno detalhe: tinha uma alma, mas jamais cuidei dela. Nunca alimentava com a palavra de Deus, porque muito comodamente dizia a mim mesma: quem lê a Bíblia toda acaba ficando louco. E de sacramentos nada. Não queria saber de me confessar, como dizia: estas velhas que vão se confessar são piores do que eu. Para mim, na minha visão errada, não precisava me confessar, porque na verdade o maligno tinha conseguido tirar a confissão de minha vida, e com isso tirar a possibilidade de sanar e limpar a minha alma. Cada vez, porém, que eu cometia um pecado, isso não ficava de graça, porque Satanás punha dentro da brancura de minha alma a sua marca, uma marca de trevas. Somente na minha primeira comunhão fiz uma boa confissão, e daí em diante só recebi Jesus de forma indigna. A tal ponto cresceu minha blasfêmia, a incoerência de minha vida, que cheguei a dizer: que santíssimo! Que coisa mais esquisita um Deus vivo num pão! Estes padres deveriam usar outros argumentos se quiserem ficar ricos. Até este ponto chegou a degradação da minha relação com Deus. Jamais alimentei bem a minha alma. Para arrematar, não fazia outra coisa que criticar aos padres, mal sabendo o quanto me daria mal com isto. Em família, desde pequenos, criticávamos os padres, começando pelo Papa, dizendo que eram mulherengos, que tinham mais dinheiro que nós, e vivíamos repetindo isso. Jesus me dizia: quem você pensa que é para fazer-se de Deus e julgar os meus ungidos? Dizia-me mais: eles também são de carne, mas pela santidade de um sacerdote é que existe a comunidade, que por ele deve rezar, amá-lo e o apoiá-lo. Então, quando um padre cai em pecado, não pergunte isto a ele, e sim à sua comunidade. E o Senhor me mostrava que a toda vez que eu criticava os sacerdotes, se grudavam em mim alguns demônios. Fora disto, quanto mal fiz ainda quando eu chamei a um padre de homossexual,
e toda a comunidade ficou sabendo disso, mal imaginando o dano que eu lhe causei. No quarto mandamento, honrar pai e mãe, Jesus me mostrava o quanto lhes fui mal agradecida, como os maldizia e renegava, porque eles não me podiam dar tudo o que tinham minhas amigas. E como fui uma filha que não soube valorizar o que tinha. Cheguei ao ponto de dizer que esta não era minha mãe, porque se parecia muito pouco comigo. Foi espantoso ver o resumo de uma mulher sem Deus, de ver como uma pessoa assim destrói tudo o que se lhe acerca. Mas o pior mesmo é que ainda assim eu me senti uma santa. Jesus me mostrou também como eu pensava ter cumprido este mandamento por ter pagado os médicos e os remédios de meus pais quando ficaram doentes. E também como eu analisava tudo pela ótica do dinheiro. Como os manipulava quando passei a ter dinheiro. Basta dizer que assim eu endeusei o dinheiro e pisoteei meus pais. Sabem o que mais me doeu? Ver o pai chorando de tristeza. Apesar de tudo, ele tinha sido um bom pai, pois me ensinara a ser batalhadora, uma mulher empreendedora, pelo qual eu deveria honrá-lo, pois somente quem trabalha pode crescer na vida. Mas eu esquecera aquele pequeno detalhe, que meu pai era um evangelizador pelo seu testemunho, quando em sua vida ele sempre se empenhara em colocar em mim tudo isto. Vi com muito sofrimento, quando meu pai, antes, ele era mulherengo. Mostrava-se ufano ao dizer para minha mãe que era muito macho, porque tinha muitas mulheres, e que dava conta de todas. Ademais, bebia e fumava. Com estes vícios que faziam sentir-se orgulhoso, pois pensava que não eram vícios e sim virtudes, ficava chocada ao ver que minha mãe se cobria de lágrimas quando papai começava a falar sobre suas outras mulheres. E passei a me encher de ódio e ressentimento, e percebi como esse ódio e ressentimento me levavam à morte espiritual. Sentia uma raiva intensa de ver como humilhava minha mãe diante de todos. Isto iniciou minha rebeldia, tanto que disse à minha mãe: "Nunca vou fazer como você." Por isso é que, como mulheres, nós não valemos nada, por causa de mulheres como você, sem dignidade, sem orgulho, que se deixam pisotear pelos homens. E ao meu pai eu dizia: "Quando for grande, jamais. Pode crer nisto, papai. Jamais vou permitir que um homem me humilhe do jeito como você faz com a minha mãe. Se um homem me for infiel, eu me divorcio dele pronto." Meu pai me pegou e disse: "Como te atreves?" Ele era muito machista e lhe respondi: "Sim, papai, me mate. Mas se um dia chego a me casar e meu marido me for infiel, me divorcio dele, para que os homens entendam o quanto sofre uma mulher ao ser pisoteada pelo marido." E continuei assim, cheia de ressentimento, de raiva. Quando comecei a ter dinheiro, disse para minha mãe: "Sabe de uma coisa, mãe? Separe-se do papai." Justo ela que adorava papai. "É impossível você aguentar um tipo assim. Seja digna, faça-se valer, mamãe." Imagine que eu queria divorciar meus pais. E minha mãe dizia: "Filha, não é que não me doa. A mim me sacrifico, porque vocês são 7 filhos e eu ficaria sozinha. Sacrifico-me porque, apesar de tudo, seu pai é um bom pai, e eu seria incapaz de me ir e deixá-lo sem pai. E tem mais, se eu me separo, quem vai rezar pela salvação dele? Sou eu que posso rezar pela sua salvação, porque as dores que ele me causa, eu as uno à cruz de cada dia, e digo a Deus: esta dor não é nada, mas unindo a tua cruz, pode contribuir para que sejam salvos os meus filhos e meu esposo." Eu não entendia isso. E sabem, isso me deu muita raiva, e este rumo que a minha vida tomara me fez tornar uma rebelde, e eu me enchia do desejo de defender a mulher. Como sequência, passei a defender também o aborto, e o ficar junto sem casar, o transar sem culpa, também o divórcio e a defender a lei do talião. Quem me fazia mal, com mal eu pagava. Nunca fui infiel fisicamente, porém prejudiquei muita gente com meus maus conselhos. Quando chegamos ao 5º mandamento, o Senhor me mostrou que eu era uma assassina cruel e que cometera o mais abominável de todos os crimes diante do Senhor, o aborto.
Vejam o poder que me deu o dinheiro. Ele me permitiu financiar vários abortos, porque eu dizia: a mulher tem direito de escolher quando quer estar grávida ou não. Olhei o meu livro da vida e me doeu ao ver uma menina de 14 anos abortando porque eu lhe havia ensinado. Porque sabem, quando uma pessoa tem veneno, todos os que se aproximam dela saem prejudicados. 3 sobrinhas minhas e a noiva de um sobrinho abortaram. Eles as mandavam para minha casa, porque eu era a que tinha o dinheiro, e as convidava, enquanto falava de moda, de glamour e de como exibir o seu corpo. E minha irmã as mandava para lá. Vejam como as prostituí, e as prostituí ainda menores, que foi outro pecado espantoso depois do aborto. Eu lhes dizia: não sejam bobinhas, porque se suas mães lhes falam de virgindade e castidade, é porque elas estão fora de moda. Elas se baseiam numa Bíblia que tem 2000 anos, e os padres não querem modernizá-la, porque falam pelo Papa. Mas este Papa é também ele fora de moda.